Boa tarde, pessoal. Hoje o assunto que vamos conversar um pouquinho é sobre avaliação funcional. Então, nessa aula eu vou trazer novamente alguns tópicos, alguns tópicos principais e alguns geralmente em concursos. Coloquei aqui também nessa aula algumas questões de concursos. Então, vai ser uma aula não muito grande, certo? E vamos relembrar aqui também alguns termos. Então, os objetivos da avaliação funcional é principalmente a identificação de atividades funcionais e a medida da habilidade de um indivíduo de engajar-se com sucesso nessas atividades. Então, como vocês sabem, nós temos testes de avaliação funcional, vários testes que são aplicados em diferentes situações, né, condições patológicas. E, através da aplicação desses testes e com os dados obtidos, nós podemos estabelecer objetivos orientados para a função e os resultados almejados da intervenção. Podem ser também indicadores das habilidades iniciais do paciente, da progressão em direção a níveis funcionais mais complexos. Também podem ser utilizados como critérios para decisões sobre recolocação do paciente, isso em várias condições, né? Ambiente de trabalho, por exemplo, manifestações do grau de segurança do indivíduo para realizar uma tarefa em particular e o risco de lesão com a execução continuada dessa tarefa. Então, né, isso aí é através de quando você aplica uma avaliação funcional. Tá? Então, e também as evidências sobre a eficiência de uma intervenção específica, seja ela médica, cirúrgica ou reabilitadora, na função. Então, temos aqui uma representação esquemática do modelo de NAGE, do processo que leva à incapacidade. Nessa representação esquemática, nesse modelo de NAGE, inicia-se com a doença ou patologia, em seguida com a apresentação de sinais e sintomas físicos, evolui para comprometimentos, ou seja, uma disfunção orgânica, progredindo para as alterações nas habilidades para realizar uma tarefa ou inatividade. E isso vai afetar também as áreas físicas, psicológicas e social, a área do paciente. A seguir, constatamos as limitações funcionais e depois a incapacidade ou inabilidade de desempenhar ou ir ao encontro das expectativas de um papel. Esse modelo ele explica o estado de saúde entre vários termos usados para descrever o estado de saúde. Tá? Então, como nós mencionamos, começa com a patologia ou o progresso da doença. E esse processo, né, a patologia, a doença, ela mobiliza as defesas do corpo e os mecanismos da resposta fisiopatológica. Em seguida, os sintomas e sinais físicos, eles estabelecem a apresentação clínica do indivíduo como anormal e indicam tentativas do corpo em lidar com esse ataque em seu funcionamento normal. Então, os sinais físicos são mudanças diretamente observáveis ou mensuráveis nos órgãos ou sistemas de um indivíduo. Já os sintomas são reações de caráter mais subjetivo e é experimentada pelo indivíduo. Ok? Vamos falar agora sobre comprometimentos. Os comprometimentos, então, eles surgem como consequência natural da patologia ou doença e são definidos como uma alteração ou desvio normal em estruturas ou funções anatômicas, fisiopatológicas ou psicológicas. A perda parcial ou completa de um membro do corpo, órgão ou sistema são exemplos de comprometimento. Tá? Esses comprometimentos eles podem ser temporários ou permanentes. E eles representam uma manifestação observável da doença ou do estado patológico. Né? Vale a pena lembrar que alguns comprometimentos são sequelas de outros. Por exemplo, o paciente com uma articulação edemaciada e rígida pode eventualmente desenvolver fraqueza nos músculos que cercam a articulação. Portanto, a força muscular comprometida pode ser resultado da mobilidade articular comprometida, e não uma doença ou processo patológico específico. Depois de comprometimentos,
Vamos aqui para as limitações funcionais. Ou seja, a limitação funcional ela é a incapacidade de um indivíduo realizar uma ação ou atividade do mesmo modo que a maioria das pessoas realiza, né? A limitação funcional ela resulta geralmente de um comprometimento. Então, foram delineadas 4 categorias principais de função: a função física, psicológica e social. A função física está relacionada a habilidades sensório-motoras necessárias para o desempenho de atividades diárias usuais. Quais são elas? Seja, sair da cama, andar, subir escadas, por exemplo. A função psicológica ela tem 2 componentes. A componente mental, que refere-se às habilidades intelectuais e cognitivas de um indivíduo, e o componente afetivo, que refere-se às habilidades afetivas e estratégias de enfrentamento necessárias para lidar com os fatores desafiadores de cada dia, assim também como os eventos traumáticos e estressantes que cada pessoa encontra no curso da vida. Vamos seguir agora, falar um pouquinho agora sobre a função física. A função física, ela refere-se às habilidades sensório-motoras, como já falamos, necessárias para as atividades diárias usuais. E dentro da função física nós temos 2 tipos. As atividades básicas da vida diária, ou seja, a ABVD, que são as tarefas cotidianas de cuidados pessoais, ou seja, tarefas de alimentar-se, vestir-se, fazer a própria higiene, etc. Já as atividades instrumentais da vida diária, ou seja, a IVD, consiste na variedade de tarefas de grande complexidade. Tá? Então, se as atividades básicas da vida diária consistem em tarefas cotidianas de cuidados pessoais, as atividades instrumentais, a IVD, consiste em tarefas de grande complexidade, que envolve, por exemplo, cuidar de negócios pessoais, cozinhar, fazer compras, entre outros. Vamos agora falar um pouquinho sobre incapacidade. A incapacidade ela é caracterizada por uma discrepância entre o desempenho real de determinado papel por um indivíduo e as expectativas da comunidade com respeito ao que é desempenho normal para um adulto. Ou seja, pacientes com a mesma doença e os mesmos comprometimentos nem sempre terão as mesmas limitações funcionais. Embora o indivíduo possa realizar as atividades funcionais de um modo diferente do que seria normal, essa pessoa pode desempenhar com sucesso os papéis sociais esperados e fugir do rótulo de ser incapacitado. Para os fisioterapeutas, uma pessoa que tem uma vida normal adulta, uma vida adulta normal, para os fisioterapeutas, repetindo aqui, para os fisioterapeutas, uma pessoa que tem uma vida adulta normal, como aquela que tem independência nos cuidados pessoais, competência e autonomia na tomada de decisões e produtividade. Ok? Então, o fisioterapeuta tem um olhar diferente, né? Uma pessoa adulta normal é aquela que tem independência nos cuidados pessoais, competências e autonomia na tomada de decisões e produtividade. O modelo de Nagy, enfatizando aqui esse conceito, pessoal. O modelo de Nagy não possui um termo para definir o conceito de deficiência. Deficiência é a desvantagem social da incapacidade e depende da resposta da sociedade às necessidades de pessoas com diferentes habilidades, rotulando-as como deficientes. Tá? Então, o modelo de Nagy ele não possui um termo para definir o conceito de deficiência, que é a desvantagem social da incapacidade e depende da resposta da sociedade às necessidades de pessoas com diferentes habilidades, rotulando-as como diferentes. Em alguns casos, mesmo uma pessoa funcionalmente independente pode ainda ser tornada deficiente pelo estigma de se usar um dispositivo de assistência, tais como uma cadeira de rodas. Vamos falar então agora sobre a classificação internacional
de funcionalidade, incapacidade e saúde. Tá? Levantei alguns tópicos deste artigo, que está na Revista Brasileira de Epidemiologia do ano de 2005, cujo título do artigo é A Classificação Intencional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde da Organização Mundial da Saúde, Conceitos, Usos e Perspectivas. Introduzi este artigo nesta aula porque alguns tópicos mencionados aqui caíram em concursos e coloquei também aqui algumas questões relacionadas. Então, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde é hoje um modelo da Organização Mundial da Saúde para a saúde e incapacidade, constituindo a base conceitual para a definição, mensuração e formulação de políticas nessa área. Essa classificação pertence à família das classificações internacionais da Organização Mundial da Saúde para aplicação em vários aspectos da saúde. Esta família, os estados de saúde, doenças, distúrbios, lesões, etc., são classificados na CID-10, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, na 10ª revisão. Enquanto a funcionalidade e a incapacidade associadas aos estados de saúde são classificados na CIF, na Classificação Internacional de Funcionalidade. Essa classificação ela começou em 1976 e a Organização Mundial da Saúde publicou a classificação em caráter experimental. Ela foi traduzida para o português como Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens. Em maio de 2001, a Assembleia Mundial da Saúde aprovou a Classificação Internacional de Funcionalidade, Desabilidade e Saúde. Mais informações sobre essa classificação, né, que é um documento extenso, organizado pela Organização Mundial da Saúde, do ano de 2004, encontra-se nesse link. Eu recomendo que vocês possam acessá-los e ler esse documento. São mais ou menos cerca de 200 páginas. E é interessante que vocês conheçam essa classificação. Aqui tem uma questão de concurso, que caiu agora recentemente no concurso da Prefeitura. Né? Quem fez viu essa questão. A Organização Mundial da Saúde aprovou em 2001 o sistema de classificação definitivo para o entendimento da funcionalidade e da incapacidade humana, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF. Esta representa uma evolução e aprimoramento na classificação internacional de deficiências, incapacidades e desvantagens. E terminologia de NAGE, as quais conceituam limitação funcional como: a resposta certa é restrição da habilidade de executar, considerando o nível da pessoa como um todo, uma ação física, tarefa ou atividade de forma eficiente, tipicamente esperada ou de maneira competente. Tá? Então, a conceituação de limitação funcional está aqui descrita como a restrição da habilidade de executar, considerando o nível da pessoa como um todo, uma ação física, tarefa ou atividade de forma eficiente, tipicamente esperada ou de maneira competente. Tá? Outra questão é a seguinte: com relação à Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF, assinale a afirmativa incorreta. Então, vamos falar aqui das opções corretas. Um dos objetivos da CIF é permitir a comparação de dados entre países, entre disciplinas relacionadas à saúde, entre serviços em diferentes momentos ao longo do tempo. Certo? A CIF pertence à família das classificações internacionais e fornece um sistema para a codificação de uma ampla gama de informações sobre saúde, tais como funcionalidade e incapacidade. Correto, acabamos de ver esse conceito aqui agora.
Como a CIF é uma classificação da saúde, ela pode ser usada por seguradoras, previdência social e desenvolvimento geral de legislações e modificação ambiental. Correto. O item incorreto é este, então. A classificação internacional de funcionalidade não pode ser usada como ferramenta de pesquisa para medir resultados de qualidade de vida ou fatores ambientais. Tá? Então, é incorreto. Entre alguns objetivos, temos aqui alguns objetivos da classificação internacional de funcionalidade, vamos citá-los aqui. Então, proporcionar uma base científica para a compreensão e o estudo dos determinantes da saúde, dos resultados e das condições relacionadas com a saúde. Estabelecer uma linguagem comum para a descrição da saúde e dos estados relacionados com a saúde, para melhorar a comunicação entre diferentes utilizadores, tais como profissionais de saúde, investigadores, políticos e decisores, e o público, incluindo pessoas com incapacidades. Tem também como objetivo permitir a comparação de dados entre países, entre disciplinas relacionadas com os cuidados de saúde, entre serviços e em diferentes momentos ao longo do tempo. Também é proporcionar um esquema de codificação para sistemas de informação de saúde. Temos aqui uma questão. A classificação internacional de funcionalidade e incapacidade de saúde tem por objetivos, o que acabamos de mencionar. Tem por objetivos, exceto. Vamos ver então. Fornecer um esquema de codificação para sistemas de informação em saúde, correto, é um dos objetivos da classificação. Estabelecer uma linguagem comum para a descrição de saúde dos estados relacionados a ela, correto, também é um dos objetivos. Proporcionar uma base científica para a compreensão e estudo da saúde e das condições relacionadas a ela, de seus determinantes efeitos, correta. Então, aqui não faz parte dos objetivos da classificação, classificar a condição de saúde do indivíduo e seus determinantes, fornecendo diagnósticos de doenças, distúrbios ou outras condições de saúde. Então, esse item aqui não faz parte, essa descrição aqui não faz parte dos objetivos da classificação internacional de funcionalidade. Agora vamos voltar novamente à avaliação funcional e vamos ver aqui quais são os critérios que podem ser utilizados na escolha de um instrumento funcional. Então, você vai utilizar dos seguintes questionamentos que irão ser o norte de critérios na escolha de um instrumento funcional. Então, avalie, utilizando esses critérios, quais os domínios ou as categorias que o instrumento de avaliação enfoca. Verifique também quão adequadamente o instrumento mede o domínio ou os domínios que estão sendo amostrados. Quais as áreas de função física que são incluídas nesse instrumento, nessa escolha? Né? Um instrumento mede a AVD, a IVD, a mobilidade funcional. Okay? Veja também qual o aspecto da função que está sendo medido. O nível de dependência e independência é considerado? Entendeu? Percebe? Quanto tempo é necessário para completar a tarefa funcional? Qual o grau de dificuldade? Qual a influência da dor? Então, aqui são critérios que vocês irão analisar e que servirão de escolhas servirão como escolha para utilizar o instrumento funcional. Questione também qual a estrutura de tempo amostrada na avaliação, qual o modo de administração, que tipo de sistema de pontuação é usado e se são necessários múltiplos instrumentos para fornecer uma avaliação mais completa. Para mencionar algumas escalas funcionais, vou falar aqui um pouquinho da medida de independência funcional. Ela é uma medida de função física, psicológica e social com 18 itens.
ela usa o nível de assistência de um indivíduo necessita para graduar o estado funcional desde a independência total até a assistência total, ou seja, nessa escala funcional, uma pessoa pode ser considerada independente usando o dispositivo de assistência, mas isso é registrado separadamente da independência completa. Esse teste também avalia de forma quantitativa a carga de cuidados demandada por uma pessoa para a realização de uma série de tarefas motoras e cognitivas de vida diária. Nessa escala funcional, entre as atividades avaliadas estão os autocuidados, transferências, locomoção, controle esfincteriano, comunicação e cognição social, que inclui memória, interação social e resolução de problemas. Temos aqui uma questão de concurso baseado no método FIM, Functional Independence Measure. O ato de transferir-se entre cama, cadeira e cadeira de rodas está agrupado no aspecto da mobilidade. Não é o aspecto de autocuidados, nem do controle esfincteriano, nem da locomoção, nem da cognição. O ato de transferir-se entre cama, cadeira e cadeira de rodas está agrupado no aspecto da mobilidade. O índice de Bartle. Esse índice ele mede o grau de assistência que o indivíduo necessita em 10 itens de mobilidade em avidez de cuidados pessoais. Os níveis de medição são limitados à independência completa ou necessitando de assistência. Esse índice ele é amplamente usado para monitorar as mudanças funcionais em indivíduos em regime de internação, particularmente para previsões sobre resultados funcionais associados com a VE. É um instrumento amplamente usado no mundo para avaliação da independência funcional e mobilidade. Um estudo de revisão sobre instrumentos de avaliação do estado funcional do idoso, realizado em 2004, identificou esse índice como um dos instrumentos mais utilizados para avaliar as atividades da vida diária. Então, preste atenção, pessoal, que de repente isso aqui pode cair em concurso. O índice de Bartle. Em um estudo de revisão sobre instrumentos de avaliação do estado funcional do idoso, realizado em 2004, esse estudo indicou este índice como um dos instrumentos mais utilizados para avaliar as atividades da vida diária. Ok? Então, falando aqui de algumas escalas funcionais, né? Isso aqui é uma questão de concurso. Algumas escalas e testes especiais são utilizados por profissionais de saúde como ferramentas de exame funcional ou como medidas de deficiências. As alternativas abaixo sugerem algumas opções de escalas de incapacidades, exceto a alternativa é errada, é a escala de Ashworth. Okay? Não faz parte, então, das escalas de incapacidades. Como já falamos, é o índice de Bartle, o índice de Katz das atividades da vida diária e a medição da independência funcional. O índice de Katz, de atividades da vida diária, enfoca o desempenho do paciente e o grau de assistência necessário em 6 categorias de avidez básicas. Então, essas categorias são banhar-se, vestir-se, toalete, fazer transferências, ser continente e alimentar-se. Nesse índice de Katz, usando a observação direta, assim como o relato do próprio paciente durante um período de 2 semanas, o examinador confere um ponto a cada atividade realizada sem ajuda humana. A principal desvantagem de usar o índice de Katz em locais de reabilitação é a sua falha em incluir um item sobre deambulação. Então, atentem para essa questão aqui, que o índice de Katz, ele não tem um item sobre deambulação, ok? Então, agora vamos fazer aqui uma comparação
dos itens abordados pelos instrumentos de função física selecionados, o índice de Bartel e o índice de Katz. Mobilidade está presente nos dois instrumentos. Deambulação está presente nos dois instrumentos. A deambulação somente no índice de Bartel. A mobilidade em rampas e escadas somente no índice de Bartel. Quanto a AVDs, a atividade de vida diária, banhar-se está presente nos dois índices. Arrumar-se está presente apenas no índice de Bartel. Vestir-se está presente nos dois índices de Bartel e de Katz. Alimentar-se também está presente nos dois índices. E a higiene íntima também presente nos dois índices. Agora, só para relembrar algumas terminologias usadas na avaliação funcional e nos comprometimentos, já terminando a aula. Então, o paciente independente é aquele que é capaz de desempenhar de forma segura e consistente a habilidade sem nenhuma pessoa presente. Dificuldade sugere que determinada atividade impõe uma carga extra ao paciente, seja ela qual for o seu nível de dependência. Supervisão sugere que o paciente precisa de alguém ao seu alcance como precaução. Existe uma baixa probabilidade do paciente ter um problema e precisar de assistência. Proteção próxima. Nessa condição, a pessoa que está assistindo o paciente é posicionada como se fosse ajudá-lo com as mãos levantadas, mas sem tocá-lo. Também refere uma atenção completa no paciente, uma probabilidade razoável de o paciente precisar de uma assistência. A assistência de contato, o fisioterapeuta ele é posicionado próximo ao paciente com as mãos sobre o corpo dele, mas sem prestar assistência. Existe uma grande probabilidade de o paciente requisitar a assistência. A assistência mínima, quando o paciente é capaz de completar a maior parte da atividade sem assistência. Uma atividade moderada, o paciente é capaz de completar parte da atividade sem assistência. E assistência máxima, quando o paciente é incapaz de ajudar em qualquer parte da atividade. Tá? Então, pessoal, nesta aula colocamos alguns tópicos sobre avaliação funcional. Espero que eu possa ter ajudado vocês a relembrar alguns aspectos principais desse assunto. E agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.